Olá, meu nome é Patrícia, sou psicóloga, especialista em dependência química e hoje eu vim para falar um pouco sobre esse assunto, né, que muitas das vezes é de grande tabu na sociedade que a gente vive, que é a dependência química. A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é o que é a dependência química? A dependência química, ela é um transtorno de saúde mental, né, que ela engloba o quê? Quando a pessoa se torna dependente, a pessoa tem a necessidade de alguma substância química, seja ela lícita ou ilícita. O que são as substâncias lícitas, né? São as substâncias que seu consumo, que a sua venda, ela é permitida legalmente naquele país. E as substâncias ilícitas, por outro lado, aquele consumo, aquela venda, ele é proibido no país. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode considerar drogas lícitas, medicações psiquiátricas, né, que têm um efeito no nosso cérebro, porém a venda dela é permitido, claro que com receita médica. Mas se a gente pensar, por exemplo, o álcool, que também é uma droga lícita, o seu consumo e a sua venda, eles são permitidos legalmente. A gente faz a compra de álcool em mercado, padaria, em qualquer lugar. Agora, quando a gente fala numa droga ilícita, a gente pode pensar no crack, por exemplo, que a sua comercialização aqui no Brasil é proibida. Outra classificação que a gente pode pensar, né, pensando em substância química e substância psicoativa, elas são divididas em três grandes grupos, que são as estimulantes, as depressivas e as alucinógenas. Quais são as estimulantes? A gente pode pensar num exemplo muito básico, que é o tabaco. Depressivo, a gente pode pensar no álcool. E uma alucinógena, a gente pode pensar na maconha. Básico assim, né, para quem, por exemplo, toma muito café, se você passar um dia sem tomar café, você vai sentir dor de cabeça, vai sentir muito sono. É um exemplo aí de síndrome de abstinência, num nível menor, né, do que de alguma substância, mas é um exemplo. Outra questão que também está associada ao uso da dependência é quando a pessoa já tem algum problema, seja de saúde psicológico, seja de saúde físico, mas mesmo assim a pessoa não consegue parar o uso, né, por conta própria, que também é outro sinal de dependência química, que é quando a pessoa deseja se cessar o uso, mas ela não consegue por conta própria. A pessoa ela tenta por várias vezes e ela não consegue. E aí a gente pensou, né, um pouquinho aí sobre dependência, eu falei um pouquinho sobre a classificação das substâncias, e agora eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o tratamento para dependência química. A dependência química, ela une vários fatores, né, vários fatores estão envolvidos nela, seja fator social, seja fator biológico, fator genético, psicológico e outros que podem estar envolvidos. O tratamento da dependência química, ele precisa ser multifatorial, precisam ter alguns profissionais de algumas áreas envolvidos para tratar desse transtorno, né? Médicos, psiquiatras são muito importantes, né, para o tratamento, porque muitas das vezes, além da dependência, pode ter alguma comorbidade, como depressão, ansiedade, entre outras coisas. Assim como a psicologia também pode auxiliar muito no tratamento para dependência química, vendo, né, com a pessoa quais são as questões que levam ela a fazer esse uso, qual é a relação que ela tem com essa substância, como outros profissionais também podem ser importantes. Artistas podem ser importantes, educadores físicos, entre outros profissionais que podem estar auxiliando. É importante que cada paciente faça uma avaliação, cada paciente vai ter uma forma de tratamento que seja melhor para ele naquele momento, avaliando a sua condição psíquica, a sua condição física, e que tudo seja cuidado, né? Muitas das vezes também é necessário que haja uma avaliação social desse paciente. Então, como vocês podem ver, é um transtorno que ele precisa de uma atenção global, né? A pessoa, ela precisa ser vista como um todo, ela precisa ser tratada como um todo. E é muito importante esse tratamento que visa esse cuidado no geral. A gente não pode cuidar dessa pessoa como se que ela fosse só uma parte, né? Cuidado psicológico, esquecer de cuidado físico ou ao contrário. Eu tentei falar aqui um pouco para vocês
o que que é dependência química, o que que ela pode trazer, como que a gente pode avaliar. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente traz mais conteúdo sobre esse tema. A gente sabe que é um tema que é um pouco polêmico, que traz algumas polêmicas, que traz algumas questões morais. Se vocês quiserem também, a gente pode estar trazendo outros olhares para esse tema, outras formas de vê-lo.